filosofia é pensamento, como que eram as coisas antes do surgimento da filosofia? E por que a filosofia surgiu na Grécia no século 6 a.C., não surgiu em outro lugar, não surgiu em outro tempo? Se você tem essas e outras dúvidas, venha comigo no nosso 5 minutos de filosofia. Em primeiro lugar, pessoal, antes do surgimento da filosofia, os seres humanos não eram idiotas, né? É próprio do ser humano tentar entender como que funcionam as coisas. E eles tinham as estratégias deles, antes da filosofia surgir, é claro. Explicava-se o mundo a partir dos mitos. A explicação sobre o surgimento do mundo na Grécia, por exemplo, primeiro havia o caos, né, que era um ser que originou outros dois seres, que era a Gaia, a Terra, e Urano, o céu. Ou seja, haviam explicações coerentes acerca da realidade. E outra coisa também, filosofia é pensamento? Com certeza, mas nem todo pensamento é filosófico. Para ser filosófico, a coisa tem que ser universal, ou seja, tem que valer em qualquer lugar, no tempo ou no espaço. Ou seja, quando Sócrates fala sobre o sentido da vida, sobre o que é ser bom, sobre o que é liberdade, ele está falando como algo que serve para todo mundo. A filosofia se difere do mito porque ela tenta explicar o mundo a partir da razão, ao passo que os mitos tentavam explicar as coisas a partir de forças sobrenaturais. Para entender por que a filosofia surgiu na Grécia no século 6 a.C. e não em outro lugar, vou fazer aqui uma breve analogia. Pense só, o café no século XIX se torna um produto de alto valor de mercado e vai ser chamado de a bebida do capitalismo, né? Ela vai ser altamente consumida no mundo. E quem são as grandes potências industriais? Estados Unidos, Inglaterra. Então, se essa bebida do capitalismo, eu deveria plantar esse café numa área que eu controlo, certo? Errado! Nem Inglaterra nem Estados Unidos conseguiram ter grandes plantações de café. Por que não? Porque eles não tinham nem o solo, nem o clima, nem a altitude ideal para se plantar café. E esse produto vai ser produzido em larga escala no Brasil. O mesmo acontece com a filosofia. Veja bem, como vocês podem ver no mapa aí, a Grécia, que não é a Grécia que existe hoje e tal, né, que ela tem dimensões diferentes, né, compreende o que a gente chama de Grécia continental hoje, mas também a costa da Turquia, a costa da Itália e mais umas ilhotas, ela é um lugar que está na confluência entre a Ásia e a Europa, ou seja, um lugar em que existem distintas culturas e as primeiras grandes civilizações do mundo surgiram mais ou menos por ali. Próximo à Antiga Grécia, surgiram grandes civilizações como a Mesopotâmia, como o Egito e como a Fenícia. E havia um intercâmbio cultural, né, entre estes povos. Uma coisa também a se destacar é que o solo grego não era lá muito fértil, o que fez eles se destacarem no âmbito da navegação. Haviam muitos portos que circundavam a região da Antiga Grécia. Essa inter-relação entre povos levou a um relativismo cultural um tanto incomum na Antiguidade e mesmo nos séculos posteriores, e fez com que os gregos desenvolvessem concepções de mundo um tanto distintas uns dos outros. No século 7 a.C., surge na Grécia um conceito chamado de polis, a cidade grega. A polis se diferencia, né, das cidades atuais, né, dos regimes políticos atuais, pelo fato de serem modelos políticos descentralizados. É como se cada cidade fosse um país e criasse suas próprias leis. E aí você pode ver que as leis de Esparta são completamente distintas das de Atenas, por exemplo. Então, isso tudo fez com que se relativizasse uma série de coisas, como, por exemplo, a religiosidade. E não havia nenhuma força forte o suficiente para oprimir a população ao ponto de impedi-la de pensar por si mesmo, né? Então, vai se criar algumas coisas muito interessantes, como um espaço novo de sociabilidade em que as pessoas podiam
emitir as suas opiniões. Esse espaço é chamado de ágora, né, que é uma praça que tem no meio da cidade, que as pessoas usavam não só para entretenimento, mas também para discutir coisas muito importantes, como as leis da cidade e etc. Foi também mais ou menos nessa época que os gregos criaram a democracia, que é uma forma de governo que até hoje a gente segue, né? Em que há uma participação popular. Então, o destino da cidade é determinado por escolha dos indivíduos, através de votações. Isso tudo é um cenário que é propício para que as pessoas desenvolvam pensamentos autônomos próprios sobre a realidade. E é por isso que a filosofia vai emergir lá na Grécia nesse período e não em outro lugar no tempo e no espaço. Basicamente é isso que eu tinha para falar por agora, pessoal. Até a próxima. Tchau.